Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver a análise aí do Thiago. Vai falar aí sobre a Libertadores. Falou que o Palmeiras vai chegar mais descansado. Provavelmente o Palmeiras tem grande chance de ser campeão dessa Libertadores. E olha o que ele falou da Libertadores, se não faz sentido. Se inscreva e compartilhe suas opiniões nos comentários, beleza? E nesses dois jogos, nessa rodada de terça-feira à noite, depois de uma temporada longa dessa estressante, com 70 jogos, não tem tática, não tem muito o que fazer, a não ser coração, pô. É coração. Ali já não tem mais muita estratégia, ali é coração disparado, é frio na barriga, e os caras... O ponto mais difícil do tênis é o match point, o ponto mais difícil do vôlei é o match point, do futebol é o match point, assim, é matar o campeonato, é matar o jogo, né? E ali é coração. E vai muito de quem você escolhe. Vai muito de você colocar os jogadores que estão psicologicamente mais fortes, eu acho. Muito mais do que fisicamente. Eu acho que é psicologicamente mais fortes para aguentar o jogo. Que estão mais cascudos, que estão mais à vontade, que aguentam mais a pressão. O Abel, então, ele opta por não levar praticamente nenhum desses caras. Certo? Deixar 11 caras treinando em São Paulo. Que encontraram depois com o time. Já Filipinho tinha no banco algumas dessas opções. E ele poderia contar com elas ao longo da partida. O que vocês acharam? Vocês acham que o Abel errou, chat? De tirar os 11 no Campeonato Brasileiro? E o Felipe Luiz acertou? De pelo menos ter alguns cards melhores? O que vocês acharam? Errou muito? Né, tá falando que errou, Catatal tá falando que errou também. A Mizinha tá falando que pipocou. Tá, então já tá aproveitando pro fora Abel. O Paulo tá dizendo que ele não errou. O Abel não errou. Falando que o Flamengo não perdeu quase nada no campeonato. Tentou forçar o Flamengo a usar os reservas, o Coelho tá dizendo. Eles iam começar no banco, dando a mesma, ou então dizendo que o Abel errou. Cara, eu acho o seguinte, ó, vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho que o Abel acertou. Eu acho que o Abel acertou. Eu acho que o Abel deve ter tido uma conversa séria com a Leila e com os assistentes dele. E eles devem ter olhado e falado, cara, não vai dar para ganhar os dois, os jogadores estão cansados, nosso estoque de cabras tá escasso, a gente matou muita cabra esse ano. Mataram várias ali contra a LDU, pouquíssima cabra sobrando, né? Olharam ali, tinha pouca opção. E entre nós, ganhar Libertadores é muito mais importante. Foi mal, cara. Muito, muito mais. A Libertadores tem um prêmio em dólar brutal e, não se esqueçam, a Libertadores te dá uma vaga na Copa do Mundo de Clubes e já te garante outros X milhões de dólares. Dólares! Para os próximos aí 3 anos. Porque você pega uma carta de crédito. Você já sabe que você vai receber esse dinheiro. Já é um recebível teu. Então, cara, a Libertadores, quando você compara o Campeonato Brasileiro, tira... Não, mas eu quero ganhar, eu quero botar a faixa, eu quero desfilar de carro de bomba. Esquece. No planejamento do clube, ganhar a Libertadores é muito mais importante. E o Abel olhou, falou, cara, não vai dar para ganhar os dois. Nossos caras estão estourados, a data FIFA roubou meus jogadores, eles voltaram mal, eu não vou conseguir fazer as duas coisas, eu vou... É uma questão de probabilidade aí, de olhar assim, quanto eu tenho de chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, quanto eu tenho de chance de ganhar a Libertadores. Aí você tropeça no Brasileiro, as coisas não estão indo bem aqui. Elas começam a dar um mau presságio até para a final da Libertadores. Então ele aperta o pause, ele fala, não, para tudo, vou pegar esses 11 caras, eu vou descansá-los, eu vou deixar com a família deles, eles vão ficar em casa, eles vão treinar separado, nós vamos resetar esses caras aqui, porque eu vou usá-los depois com tudo que eu tiver possível para esse jogo do ano, e eu tenho 1h30 de futebol ali, para tentar o melhor possível. E eu acho que nisso ele acertou. O Felipe tinha mais opção. O Felipe Mendes é um elenco que investiu bastante nos titulares, mas tem pouca peça. A hora que você olha para o banco ontem, tinha os moleques de sub-20 lá. Não tem muito o que fazer. Então eu entendo o Abel. Eu juro que eu entendo a decisão que ele tomou. O Cruzeiro também tem chance. O Cruzeiro pode sonhar, tá? Vai saber. Mas não, é muito, muito improvável.
Mas eu entendo o que o Abel fez. E eu acho que eu, se fosse ele e a Leila, faria a mesma coisa. E mesmo se eu estivesse na liderança do campeonato, eu iria com o time reserva lá pro Grêmio. Se eu tivesse com 3 pontos, eu iria tentar, eu ia sacrificar, eu iria arriscar o meu Campeonato Brasileiro para tentar de qualquer forma o melhor possível, do jeito que desse para tentar ganhar a Libertadores, porque ela vale muito, muito dinheiro. Cara, a questão não é nem pelo dinheiro, né, Thiago? Eu acho que o torcedor também quer. O torcedor quer ganhar um título, né? E como o Abel falou que pelo menos um título ele garantiria, vamos ver como é que vai chegar o Palmeiras nessa final da Libertadores sábado. Porque, meu amigo, se não ganhar essa Libertadores, o bicho vai pegar, cara. O bicho vai pegar. Então, mas foi o que eu acabei de falar, 700 milhões, mas foi para titular, né? Não tem reserva, não. E o Felipe fez o direitinho lá também. Antes de eu continuar, só para falar do Abel e de 2 decisões que eles tomaram para o pós-jogo, que eu acho que são importantes para a gente olhar. O jogo não adianta, a tática, o pênalti, isso aí a gente fala, isso não é bobagem, o que vale é coração ali. E detalhes, e eu queria até falar de mais 2 detalhes ali. Rapidamente, só falar do Galo, do perigo que o Galo está correndo, né? Então, termina o jogo, ele vai para a coletiva, muito mal-humorado, e começa a distribuir suas leves patadas na imprensa, mas a gente já está acostumado, mas foi coisa leve. E vocês sabem aqui que eu sou um defensor do Abel. Eu gosto demais do Abel. E gosto demais do time do Palmeiras, de como o Palmeiras joga, de como o Palmeiras, do que ele fez nesses últimos anos. Sou um admirador mesmo, por ser fã do futebol. Mas o que o Abel fez ontem, eu não sou muito fã. E isso aí é uma coisa que o Abel acaba perdendo uns pontinhos. Vamos ouvir. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se, nomeadamente o árbitro dessa competição, ficou pendurado não sei quantos meses? Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? A questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Pô, cara, isso aí é muito chato, velho. Isso aí Foi pênalti no Gomes? Foi. Foi pênalti no jogo do Santos? Foi. Foi pênalti do Vitória? Não sei. Até agora eu não vi nenhum ângulo que me provasse que realmente bateu na mão do cara. Mas foram 2 pênaltis que não marcados a favor do Palmeiras? Sim. Foi sim. Só que é por isso que o Palmeiras perdeu o campeonato? Não. Não. É por isso que o Palmeiras está desistindo do campeonato? Não. O Palmeiras ficou 3 jogos sem fazer gol. Nenhum gol. 0. E o Abel, embora ele fale da melhora da arbitragem... Concordo, assim, com o Thiago em partes, mas vamos lá. O lance do Vitória não foi dizer que foi escandaloso, mas pelo menos poderia ser olhado no VAR. O do Santos foi absurdo. Agora sim, não temos que ficar vendo isso e colocar isso como um suporte para dizer que se perdemos o campeonato foi por isso. Isso aí eu concordo com o Thiago, pô. Palmeiras caiu muito de produção. Pô. Palmeiras sofreu com a data FIFA. Sendo que, infelizmente, a própria lei ela aprovou, né? As mudanças da data FIFA. Então agora é isso que eu tô falando. Ninguém fala, pô. Agora ela tinha que vir a público e falar, né? Que realmente ela errou. E ter concordado com tudo que o Sami Chaldi fez pro FIFA, não, perdão, pessoal. A CBF, né? Que fez mudanças, pô.
Então, tinha que falar, não, eu errei, eu assumo aqui agora, eu concordei, mas agora eu vi que isso prejudicou. Mas não vai fazer isso porque o ego não deixa. E o Palmeiras, a instituição, né, Sociedade Esportiva Palmeiras, que está pagando o preço. Desnecessariamente. Jogadores cansados, contratou, sim, elenco, time, mas faltou elenco, faltou profundidade de elenco. Porra, você tira o Vitor Roque, quem entra, cara? O Flaco Lopes caiu de produção, caiu, mas não tem outro jogador à altura, pô. E essa final da Libertadores, já tem que sabendo que vai ter o físico 100%. Porque o banco não ajuda. O banco não ajuda. A gente vê por ontem o jogo do Grêmio, né? Os reservas, cara, não conseguem jogar, porra. Os titulares também não estão conseguindo jogar. Tem alguma coisa, eu acho que realmente parece que a Era Bel está chegando ao fim, aparentemente, né? Porque, ó, você vê jogadores jogando do jeito que tá jogando, o Flaco Lopes perdendo gol que não perde, o Tigrinho também perdendo gol que não perde. E eu concordo com o Thiago Leifert nesse ponto. Leifert nesse ponto com o Thiago. Mas a parte dos pênaltis ali realmente foi pênalti, como ele mesmo falou. Também concordo com o Thiago. Mas o Palmeiras não... Eu concordo praticamente com tudo que ele falou. O Palmeiras não perdeu o título. Cada vez perdeu o título, porque infelizmente também deixou a desejar. Perdeu os confrontos direto pro Flamengo. Ah, foi roubado. Mas se jogasse mais bola, a gente não ia depender daquele pênalti, né, pessoal? Foi pisando em ovo, tinha que ir mais com faca nos dentes, com força, com vontade. Fazer o quê? Né? E é isso aí, né? É isso aí. Fazer o quê? Vamos agora aí focar aí nessa Libertadores, né? Que é o que nos restou. E dá sim para ganhar pro Flamengo. Eles vão chegar mais cansados. O time dele tem mais idade. Vamos aproveitar logo, tentar ser avassalador no começo agora com cuidado. Porque a gente também não pode ir aberto pro cara. Beleza? Se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões aqui abaixo nos comentários.